Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre investimentos e hoje vamos falar sobre o último aporte do mês de abril de 2025. Vamos analisar algumas notícias econômicas, como vocês já sabem, eu faço aquele mix bem relevante com as melhores notícias da semana, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para você investidor ficar mais informado e também identificar algumas oportunidades de investimentos alinhada aí com a nossa carteira de investimentos. Se você é novo por aqui e não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana. Se você já faz parte da comunidade, deixa aquele like para ajudar o canal e vamos lá conferir o vídeo. Então, para começar as notícias aqui dessa semana, o cenário econômico brasileiro apresenta sinais mistos nesse final de abril. A prévia da inflação medida pelo IPCA 15 registrou alta de 0,43% em abril, acumulando 5,49% nos últimos 12 meses. Esse valor está acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3%, com tolerância de 1,5 percentual. O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para 5,57 nesse ano aqui de 2025, mas ainda permanece acima da meta, e isso pode indicar que o ciclo da alta Selic ainda não chegou ao fim. Impacta diretamente os nossos investimentos, tanto na renda fixa e na renda variável também. Quanto ao crescimento econômico, o FMI reduziu as projeções do Brasil, estimado em um crescimento de 2%, tanto para 2025 quanto para o ano de 2025. Já no mercado de câmbio, o dólar tem apresentado queda nas últimas sessões, fechando na casa dos 5,71. E essa desvalorização da moeda americana está muito relacionado, principalmente às declarações recentes do presidente Donald Trump, que eles indicaram um possível alívio nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos. E essas oscilações nas políticas comerciais americanas têm gerado volatilidade nos mercados globais. E com essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, a gente tem um impacto direto em empresas exportadoras brasileiras, por exemplo, como a Vale, que tem a China como seu principal mercado consumidor de minério de ferro. Já a confiança do consumidor americano continua em queda, atingindo 52,2% em abril, segundo o último relatório. Esse indicador é importante para o consumo, pois ele representa cerca de 70% da economia americana. E a sua queda pode sinalizar uma desaceleração econômica aí nos próximos meses. Então, aqui nos Estados Unidos ainda continua um bochicho muito grande, um ruído enorme sobre uma possível recessão. Vamos acompanhar para tentar entender o que vai realmente acontecer. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui no site do Investidor 10. A carteira do canal já está aberta. E, gente, que números maravilhosos que eu vou mostrar aqui para vocês. O patrimônio da gente hoje gira em torno de 111.943. Esse é o valor que eu investi desde quando comecei aqui a carteira do canal. E hoje a gente está com R$ 109,117. E por que que eu falo que esses números são maravilhosos? Gente, porque a carteira se recuperou muito. Hoje vocês conseguem ver que a gente está com uma desvalorização aqui, uma variação negativa de somente 3%. E para quem vinha acompanhando a carteira do canal, sabe o quanto a carteira já esteve desvalorizada e hoje ela está uma ótima valorização. Então, o patrimônio vem se recuperando, mas essas oscilações fazem parte do mercado, principalmente para quem já investe há muito tempo, está bem acostumado com isso. Mas vamos lá, então vou fazer aqui a apresentação de como estão a distribuição dos ativos aqui na carteira. Então, a gente começa por fundos imobiliários, que aumentou bastante a sua porcentagem. Por quê? Não porque eu investia mais, mas por conta do capital que está voltando ao seu valor original. Então, os fundos imobiliários agora estão com a fatia ainda muito maior, porque eles já eram uma fatia grande e agora com essa valorização eles estão aumentando mais ainda. Então, hoje a gente está com 62,24% em fundos imobiliários, temos aqui 25,6% em ações, temos aqui cerca de 27.932 investido em fundos imobiliários, 67.910. Em Tesouro Direto, que é a terceira maior posição, a gente tem 6.477, seguido então aqui de ETFs, que eu tenho R$ 4.800 investidos
4,42% da carteira. E por último, aqui nós temos Bitcoin, 1,81%, 1.972 investido. Então, aqui em ações, essas ações elas representam aqui, gente, um desempenho misto. Então, um destaque positivo para Banco do Brasil, que está com uma variação positiva de 13,28, mas que já está com quase 50% de valorização desde que eu comecei a investir aqui na carteira do canal, seguido por BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil, também com uma variação positiva de 25,50 e com quase 44% de valorização desde quando eu comecei a comprar, que é a rentabilidade. Então, só para vocês conseguirem ver como realmente vale a pena investir no longo prazo, tá, gente? Depois a gente vem com uma valorização aqui também de Itaúsa, com ótimos resultados, seguido aqui por Taesa também, que tá com, apesar de estar com uma variação não tão grande, mas que tá muito boa aqui em relação à rentabilidade. E depois a gente tem aqui também outras empresas. Hoje negativo, tanto na rentabilidade quanto na variação de preço, a gente tem aqui Vale, que está caindo 4,17%, e também Klabin, que está com a desvalorização de 6,14%, tá? Então, estas aí estão com desempenho mais negativo na carteira do canal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Hoje a gente tem 11 ativos aqui de fundos imobiliários e que a maioria deles está com uma variação negativa, principalmente para os setores de shopping e varejo, que é como o HGBS, XPML, Visconde, que são a sua maioria fundos que têm alocações de shoppings, né, e que é muito ligado ao varejo e que realmente por conta da taxa Selic alta e com uma redução do consumo para conter a inflação, esses fundos imobiliários acabam sofrendo um pouquinho mais, mas que devem se recuperar no longo prazo. E aqui a gente consegue olhar que as maiores quedas hoje estão com HGBS, como eu disse aqui para vocês, seguidos de ALZR com 10,91%, depois vem VISC 11 com cerca de 10,87% negativo e assim seguindo pelos outros fundos imobiliários. Mas hoje na carteira a gente já tem um cenário um pouco diferente. A gente vê que o KNSC, que é um fundo de papel, o MXRF11, que também é fundo de papel, e o HGLG, que é o primeiro fundo aqui de tijolo a se recuperar, eles já estão com uma pequena valorização e alguns deles aí chegando próximos dos seus preços justos, ou seja, do seu P sobre VP perto de 1 ou alguns já passando de 1. Então, essa é uma bela recuperação para os fundos imobiliários que vinham sofrendo uma grande crise nos últimos meses, mas que realmente agora eles estão mostrando aí que estão tomando um fôlego e se nada de extraordinário acontecer, eles devem continuar subindo como vinha acontecendo anteriormente, depois de ter todas essas a respeito do governo em relação à taxação dos fundos imobiliários, que ainda não foi decidido e a gente está esperando. Vamos falar um pouquinho aqui sobre criptomoedas. Então, de criptomoedas, o Bitcoin é o único ativo que eu tenho aqui dessa classe na carteira do canal e ele está apresentando uma variação positiva de 13,16%. Então, isso é muito interessante, porque mesmo eu tendo pouco dinheiro investido nele, ele está com um desempenho bem bacana aí no período que eu comecei a investir. Então, eu estou gostando de investir em Bitcoin. Talvez mais para frente eu venha estudar alguns outros ativos e venha colocar novos ativos aí na carteira de criptomoedas. Mas vamos ver, eu ainda vou continuar estudando. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre o ETF VOO, que é aquele ETF que replica as 500 maiores empresas aqui dos Estados Unidos. E ele está com uma variação negativa de 7,97, mas já chegou a estar com uma valorização bem mais negativa, quase 14%. E realmente, para mim, isso é um excelente índice e também uma grande janela de oportunidade. Já vou falar isso mais para frente para vocês. E por último, a gente tem aqui o Tesouro Direto, que é o IPCA mais 2045, que eu coloco na carteira do canal como uma proteção para a carteira, tanto para a inflação quanto para a questão de patrimônio. Eu devo aumentar essa porcentagem aí nos próximos meses, mas é algo que eu vou falando mais para frente para vocês, tá? Então, hoje ele está com uma rentabilidade negativa de 9,11% e com uma variação negativa também de 10,70%, mas também já chegou a ficar muito mais negativo. E realmente o meu interesse aqui no Tesouro Direto é fazer a marcação a mercado. Se você tem interesse em fazer marcação a mercado e não sabe como trabalhar com isso e como ganhar dinheiro com a renda fixa também, eu tenho
um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você pode acessar lá e eu te mostro passo a passo como fazer a questão da marcação a mercado. E se você também quer conferir com mais detalhes aqui e acompanhar a carteira do canal no Investidor 10, vou deixar o link aqui para que você possa acompanhar e você consegue acessar minha carteira pública para todos os inscritos que quiserem conferir, tá bom? Pelo que eu estudei essa semana e identifiquei aqui algumas oportunidades de mercado para essa semana, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para fazer sentido a explicação que eu vou trazer aqui para vocês é em relação à distribuição por setores na carteira de fundos imobiliários que eu tenho aqui no canal. Vocês conseguem ver que a gente tem aqui cerca de 35,26% em shoppings e varejo, seguido do híbrido de 27,36%, depois logístico, indústria e galpões de 26,96%, seguido depois de títulos e valores imobiliários, que são os fundos de papéis, com 6,25%, e depois Fiagros também. Então, como a carteira de FIIs representa aí mais de 60% da nossa carteira de investimentos, a gente vai precisar ser um pouquinho mais estratégico na alocação dos investimentos. Então, eu pretendo reduzir um pouco a questão da alocação aí nos próximos meses em relação ao setor de shoppings e varejo, porque hoje ele é o maior aqui na carteira de fundos imobiliários, então eu preciso dar uma equilibrada nessa questão por setores, então eu vou reduzindo isso de forma mais gradual, tá? E vou colocando exposição em outros tipos de segmento que eu acho que vai acabar sendo menos impactado pela questão da conjuntura econômica atual que a gente está tendo no momento no Brasil. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os ativos que eu vou comprar e que eu vou adicionar na carteira do canal essa semana, lembrando que nem todos os ativos que eu falar aqui eu vou comprar aqui. Hoje o meu aporte ele tá um pouco mais reduzido, né, gente? A última semana do mês eu já gastei tudo que eu podia, o que eu não podia gastar fazendo investimentos. Inclusive, a semana passada eu fiz um grande aporte, um número muito considerável para mim. Geralmente meus aportes são muito menores, mas eu aproveitei porque estava muito mais de contado do que essa semana os ativos, então eu quis colocar a maioria do meu aporte para aquela semana, mas hoje a gente tem um valor aqui até bem considerável, mas bem menor do que o da semana passada, então nem tudo que eu falar aqui que tá com oportunidade é exatamente o que eu vou comprar. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, na prática, como que eu vou fazer o aporte, o que eu vou comprar, quanto eu vou comprar e o quanto eu tenho de dinheiro para aportar também. Lembrando que nada disso é recomendação de compra ou venda, eu só tô aqui mostrando para vocês quais ativos estão descontados essa semana e aí cabe a você, investidor, fazer sua própria análise, ok? E assim fazer o aporte que mais lhe convém. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui pelo HGLG, que já tá na tela, você já tá vendo. Ele já representa um desempenho aí positivo na nossa carteira, gente, de 1,18%. E com contratos típicos que ele tem de longo prazo e indexados à inflação também. A cotação dele hoje está a R$ 160,30 com 30 centavos. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está com 8,23. O P sobre VP dele está 0,99. Todo mundo sabe que conhece esse ativo HGLG, sabe que ele é ótimo e que geralmente ele nunca está abaixo do seu preço justo. Então, realmente, ele é uma grande oportunidade. E aqui, como vocês podem ver, ele está pagando cerca de R$ 1,10 por cota, isso nos últimos aí 12 meses, então ele está pagando isso de forma constante. E o próximo fundo imobiliário também que me chamou a atenção essa semana é o KNSC, gente. O único FII híbrido aqui da nossa carteira com um desempenho positivo de 0,72%, tá? Ele investe em ativos de renda fixa, que eles são atrelados aí ao mercado imobiliário com certificados de recebíveis imobiliários que são os famosos CRIs, tá? Oferecendo proteção contra a inflação e por isso que eu gosto tanto desse fundo imobiliário. A cotação dele está na casa dos R$ 8,70, o dividend yield dele é de 12,33, o preço sobre VP dele também de 1. Todo mundo sabe que esse é um grande desconto, tá? Apesar de estar no preço justo, a gente sabe que esse fundo aqui ele é comercializado geralmente acima do seu P sobre VP. E ele tem pagamentos mais irregulares justamente por ser um fundo de papel, mas o seu pagamento aqui está girando aí na casa dos 0,9 centavos por cota. Então, falando aqui sobre ações ainda, gente, quero mostrar para vocês
Banco do Brasil, que é algo que vem me chamando muita atenção, como eu mostrei para vocês, a valorização dele já chega na casa dos 49,84% aqui na carteira de investimento, então ele acaba se destacando e tendo um destaque muito positivo em relação a outros bancos tradicionais que também tendem a se beneficiar com a questão do cenário de juros elevados como o atual da nossa economia brasileira, tá? Então, para você que tem bancos, por exemplo, talvez seja uma boa oportunidade para investir. Eu gosto muito de Banco do Brasil e por isso que eu tenho ele aqui na minha carteira. A cotação dele hoje está na casa dos R$ 27,91, então ele está dentro do meu preço teto, então isso está me chamando bastante atenção. E ele tem aqui um calendário de pagamentos bem atraente para mim, tá? E aí ele paga em fevereiro, em março, em maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então ele paga aqui de 12 meses do ano, cerca de 8 meses por ano ele paga. Então ele é realmente aí uma vaca leiteira, né, como o pessoal costuma chamar aí, de dividendos. Então, para mim, realmente o Banco do Brasil tá bem interessante. E outra ação que eu tô de olho, gente, é a Vale, que apesar da recente queda, ela tem sinais aí de recuperação. Nos últimos pregões ela vem se recuperando. Se eu não me engano, ela chegou a custar quase R$ 49 e agora ela tá subindo novamente. Então, um destaque aqui é que a Vale ela pode se beneficiar, né, dessa recuperação da economia chinesa no médio prazo, tá, gente? Isso não é para curto prazo, então se você pensa em investir para curto prazo, realmente a Vale não é para você, tá? Mas apesar das tensões comerciais atuais, ela vem se recuperando. Hoje ela está sendo cotada aqui na casa dos R$ 53,96 e realmente ela é uma empresa bem resiliente. E o calendário de pagamentos da Vale é de março, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, de 12 meses que tem um ano, 6 meses por ano a Vale paga dividendos e para mim ela é uma excelente empresa, então realmente eu tô de olho nela. Então, gente, vamos começar agora pelos aportes, ó. Hoje, colocando aqui na tela para vocês, o valor lá no Nubank está de R$ 101.528. Eu tenho na Bolsa de Valores, que é renda variável, cerca de 95 mil, que é 93,61% do patrimônio. E tem aqui também 6.500 em Tesouro Direto. E hoje, para aporte, a gente tem 1.242, tá, gente? Lembra que eu falei que é um pouco menos aí do que o valor da semana passada, que foi de 2.000 e pouco. Mas lembrando que esses valores aqui, gente, são excepcionais, tá? Esse mês consegui guardar um pouco mais de dinheiro, mas nem sempre todo mês é assim. Se você não tem esse valor de aporte para aportar, não tem problema, gente. Os meus primeiros aportes aí não passavam nem de R$ 500 por mês. E assim foi ao longo dos tempos, tá? Eu fui construindo aí tanto uma renda maior quanto uma economia melhor também, otimizando meus custos aqui em casa, tá? Então não se sinta mal, comece aos poucos e aos poucos você vai ver que a sua vida vai começar a andar também e logo logo você vai conseguir aportar mais. Então vamos começar aqui pelo primeiro fundo imobiliário. Eu vou começar, óbvio, pelo HGLG, como eu já tinha falado para vocês. Eu tenho cerca de R$ 9.060 investido, a cotação dele é de 159 e o meu preço médio de 158. Eu tenho 57 cotas dele e de proventos recebidos eu já recebi R$ 585, tá? Hoje, gente, eu vou comprar 3 cotas do HGLG, vai estar custando aí R$ 482,59, tá? Ele vai dar um pouquinho maior, mas depois o Nubank ele faz um reembolso aí de alguns reais de volta. Não sei porque eles cobram esse valor a mais, mas ele sempre retorna esse valor para a carteira. Agora vamos começar pelas ações, tá? Eu vou investir em Vale, como eu falei para vocês, realmente está com um custo-benefício bem interessante. Eu tenho investido 3.725, a cotação atual de 53,98, preço médio de 56, quantidade de 69 ações e de proventos recebidos já foram pagos R$ 126,69, tá? Então, gente, eu vou comprar aqui, vamos ver, custa 272 e já está adicionado o vale aqui na carteira do canal. Então, gente, eu vou aplicar aqui um pouquinho também em renda fixa, como eu falei para vocês, eu preciso aumentar essa porcentagem por conta de uma proteção na carteira. E como não tem mais o 2045 sem juros semestrais, eu vou escolher o 2040, justamente por conta do valor e porque também não é um prazo muito grande, tá, gente? Então, eu vou aplicar um valor pequeno aqui, eu vou aplicar cerca o mínimo aqui é R$ 15,19, então você já consegue investir com esse valor. Eu vou aplicar aqui cerca de R$ 200, tá? Comparado com o valor do aporte é bem pequeno. Pronto, já está adicionado aqui também IPCA 2040 na carteira.
Então, gente, esses foram os ativos que eu investi. Eu tive um pequeno problema ali na Nômade. Eu vou deixar o print aqui para vocês. Se eu conseguir fazer o aporte da Nômade hoje ainda, eu coloco o print aqui no final da tela para vocês. Mas eu mandei o valor ali de R$ 296,40 para a Nômade, mas não consegui transferir para dólar. Não sei por quê. Vou falar lá com a central deles e ver se eu consigo resolver. Se eu não conseguir, aí no próximo vídeo eu atualizo vocês aqui, tá bom? Mas se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu passo toda semana. E a gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!